Olá, bem-vindos ao Cinemarden. Este programa é pessoal. Vou contar uma história que aconteceu comigo e que tem relação com o filme Os Gritos do Silêncio, estreia na direção do britânico Roland Joffe. Em 1993, eu morava em Curitiba há pouco tempo. É bom até contextualizar antes, eu sou servidor da Justiça Eleitoral, trabalho no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e em março de 1993, eu morava em Curitiba há poucos meses. O TRE daqui recebeu um ofício do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE lá de Brasília, que por sua vez foi procurado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, solicitando a indicação de servidores da Justiça Eleitoral para participar de uma missão eleitoral no Camboja. Os requisitos era que fosse servidor da Justiça Eleitoral, que tivesse experiência com eleição e que falasse inglês e tivesse disposto a ficar uma temporada em condições precárias ou bem difíceis num país estrangeiro. A direção do Recursos Humanos sabia que eu lecionava inglês, que eu tinha esses pré-requisitos, perguntou do meu interesse e eu de pronto aceitei. Quando eu soube que o trabalho seria no Camboja, a única referência que eu tinha assim concreta do Camboja era justamente por conta do filme Os Gritos do Silêncio, que havia sido lançado quase 10 anos antes, em 1984. Então, eu procurei me inteirar sobre aquele país para poder desempenhar bem o meu trabalho lá, que seria funcionar como uma espécie de mesário e fiscal de sessão eleitoral. O Camboja saía de um longo período de guerra ou de opressão por conta do regime do Khmer Vermelho. O Khmer Vermelho, liderado por Pol Pot, dominou aquele país entre 1975 e 1979. Depois houve uma intervenção do Vietnã e ao longo de toda a década de 1980, muita pressão, muita tensão naquele país. E esses gritos do silêncio, que é o título brasileiro para Campos da Morte, que seria a tradução de Killing Fields, se inspira nesse relato histórico vivido no Camboja. No caso, na figura do cambojano Dit Pran, que é vivido pelo Hang S. Ngor. Essa história real desse cambojano inspirou o jornalista Sidney Schamberg, que no filme é vivido pelo Sam Waterston, a escrever sobre essa experiência e publicou essa história na revista New Yorker, e foi a partir do artigo dele publicado na revista que Bruce Robinson escreveu o roteiro. O que é que aconteceu no Camboja nesse período de domínio do Khmer Vermelho? Eles implementaram o que eles chamaram de engenharia social e eliminaram completamente. Quando eu falo eliminar, é eliminar mesmo, de matar, de exterminar qualquer cidadão cambojano que tivesse o mínimo de conhecimento. Professores, médicos, engenheiros, dentistas, qualquer pessoa que detivesse algum conhecimento de alguma área, algum conhecimento superior, foi dizimado. Eles tiraram boa parte da população dos centros urbanos e levaram para o campo, para uma política de incentivo e de trabalho escravo na produção agrícola. Tipo assim, nivelar mesmo até a mais baixa camada produtiva da sociedade. Separaram famílias,
Dos cerca de 7 milhões de habitantes que o Camboja tinha na época, cerca de 2 milhões foram mortos pelo Khmer Vermelho. E essas pessoas que eram mortas eram jogadas em valas comuns e espalhadas pelo país. Não só valas assim comuns, mas também valas abertas, os chamados Campos da Morte, ou Killing Fields, em inglês, que é o título original de Os Gritos do Silêncio. Esse era o conhecimento que eu tinha do Camboja, deste filme. E chegando lá, no início de maio de 1993, para trabalhar na primeira eleição livre no país desde da tomada de poder pelo Khmer Vermelho, foi uma experiência muito transformadora para mim, de conhecer a história daquele povo, um povo secular. Eu pude visitar um museu em Phnom Penh que tem objetos que datam do século VI depois de Cristo. É um país com uma rica cultura, uma rica história, e teve muito disso destruído pelo Khmer Vermelho. A ONU, por conta de um acordo internacional que foi firmado no comecinho da década de 1990, assumiu o país num governo transitório e que tinha como compromisso principal dotar o país do mínimo de estrutura institucional e realizar essa eleição que ocorreu no final de maio de 1993. Então, eu fui junto com esse grupo, não só de brasileiros, mas de pessoas do mundo todo. Aqui do Brasil, nós éramos 19 no total, participar dessa eleição. Nós desembarcamos inicialmente em Bangkok, na Tailândia, onde ficamos cerca de uma semana, recebendo o treinamento sobre todos os aspectos, não só do país, mas do trabalho que nós iríamos realizar. E aí fomos levados para o Camboja e espalhados por diferentes distritos. Eu fui designado para o distrito de Kompong Cham, que fica à margens do famoso rio Mekong. Eu saía do quarto onde eu fiquei alojado e eu via o Mekong à minha frente. Do outro lado do Mekong, o Vietnã. Teve até um dia que eu pude atravessar o Mekong, fui até o Vietnã para conhecer um pouco da vida naquela região. Era um povo extremamente sofrido, mas um povo com muita esperança por conta do trabalho que a ONU estava fazendo naquele país. E eu me senti muito orgulhoso, muito honrado de estar fazendo parte daquele trabalho. Depois, quando a eleição foi concluída, eu fui deslocado para Phnom Penh, onde houve a concentração da apuração dos votos. E quando esse trabalho foi concluído, eu tive 2 dias de folga antes de voltar para a Tailândia e depois para o Brasil. E eu pude conhecer um pouco mais de Phnom Penh e dos arredores. E eu visitei um desses campos da morte, que está situado nos arredores de Phnom Penh. E foi tudo mantido como era na época. Você ainda vê ossos, caveiras pelo chão, na terra, tudo jogado da mesma forma que era feito na época. Tem um monumento com muitas caveiras dentro, tipo uma grande torre onde todas estão dentro, justamente para deixar claro quão errado foi aquilo, quão brutal e insano foi aquele movimento que tomou conta do país por quase 5 anos e deixou esse legado tão triste de dor e de morte. Tudo lá a céu aberto, bem claro, para que não seja repetido. E para mim foi muito doloroso, quando voltei ao Brasil, rever Os Gritos do Silêncio. Não pelo filme em si, porque é um grande trabalho, a estreia na direção do Roland Joff, que vinha do trabalho como documentarista,
O filme é produzido pelo David Putney, que havia sido premiado com o Oscar por outros trabalhos. O filme recebeu 7 indicações ao Oscar, terminou ganhando 3, ganhou de melhor ator coadjuvante para o Hang S. Ngor, que faz o Pran na história. Ele próprio experimentou muito do drama vivido pelo Pran na história. Ele, que era da área médica, ele foi perseguido, teve que se esconder, que anular o seu conhecimento para não ser morto. Ele recebeu merecidamente o Oscar de melhor ator coadjuvante. Chris Menges, que foi o fotógrafo do filme, foi premiado pela belíssima fotografia. Ele voltaria a trabalhar 2 anos depois com Roland Joffé no filme seguinte dele, A Missão, que coincidentemente agora temos os 2 primeiros trabalhos do Roland Joffé em Blu-ray no Brasil, lançados pela Versátil. E o outro Oscar que o filme levou foi de montagem para Jim Clark, que fez esse trabalho no filme. Em Gritos do Silêncio, a gente acompanha a história do Pran, que torna-se uma espécie de intérprete do jornalista Sidney Schamberg, vivido, como eu já disse, pelo Sam Waterston. É a história real desse jornalista cobrindo justamente a implantação desse insano regime do Khmer Vermelho pelo Pol Pot, e a amizade que nasce da relação desses dois e toda a tentativa do Pran e do Schamberg em conseguir que ele saia daquele país e tenha uma nova chance, uma nova vida fora daquele horror que foi viver no Camboja naquele período. Os Gritos do Silêncio chamou a atenção do mundo para esse drama insano que o país vivia. O filme foi lançado ainda sobre a forte lembrança daquele cruel período. O Khmer Vermelho ainda lutava para recuperar o poder no país. Era uma luta cada vez mais insana no Camboja, até que culminou. Espero que o trabalho do Schamberg e esse filme tenham colaborado para a intervenção das Nações Unidas que ocorreu no comecinho da década seguinte, como eu já disse, criando um governo paralelo, não um governo paralelo, um governo transitório que reequipou o país com o mínimo de estrutura para realizar o que aconteceu em maio de 1993, a primeira eleição livre depois de muito tempo, e colocar novamente o país num regime democrático, num regime onde atitudes violentas, insanas, como as que foram implementadas pelo Khmer Vermelho, não se repitam mais. E os campos da morte, os killing fields a céu aberto, que ainda existem no país até hoje, estão lá justamente para deixar um recado claro que isso não se repita outra vez, não apenas lá, mas em qualquer outro lugar do mundo, como reflexo de regimes totalitários que impõem à força e com muita morte, com muito sangue, suas visões equivocadas do mundo. Os Gritos do Silêncio é um grande libelo antibelicista, anti-guerra, pró-ser humano que o Roland Joffé nos deixa. E é um grande lançamento que a Versátil traz ao Brasil numa edição bem caprichada. E essa experiência minha no Camboja, nesse trabalho, isso marcou bastante a minha vida e é um momento muito especial e inesquecível do meu trabalho como servidor da Justiça Eleitoral e como cidadão. É isso. Até o próximo Cinemarden.